Olá, meu nome é Carla Furtado e este é o Microsoft Brasil Podcast. Bem-vindas e bem-vindos. E eu já aviso que se você preferir nos assistir em vez de só nos escutar, essa conversa também está no canal do YouTube da Microsoft Brasil. É só lá procurar para o Microsoft Brasil Podcast que você vai encontrar. E pois é, né? Conforme a gente caminha para o mundo pós-pandêmico, ufa, finalmente, a gente consegue tangibilizar melhor os novos desafios a serem encarados. E um dos setores que mais passou por mudanças radicais e desafiadoras foi o das pequenas e médias empresas, que é o nosso foco de hoje. Para nos contar as últimas tendências e descobertas para essa área, com base no estudo recente da Microsoft Brasil, a gente vai receber a Andrea Lieberman, que é diretora de pequenas e médias empresas na Microsoft Brasil. Bem-vinda, Andrea. Tudo bom, Carla? Tudo Obrigada por esse bom? espaço aqui. Obrigada a você por estar aqui com a gente. E a gente conversou um pouco antes da Andrea e você me contou da sua trajetória, né? Que você começou na Microsoft já como estagiária e aí no meio da sua jornada na empresa, em que você passou por diversas áreas, você disse, né? Produto, É, marketing, área do consumidor, canais. Aí você teve que se retirar para cuidar do negócio dos seus pais, que era justamente uma pequena empresa. Então, isso faz tempo, né? E agora você está nessa área, a gente está falando sobre isso. Então, eu queria saber o quanto essa experiência na loja dos seus pais fez diferença para você estar onde está agora e faz diferença na sua perspectiva também. legal, Carla. Eu brinco que acho que essa foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Como você falou, eu entrei na Microsoft muito nova, né? Foi um dos meus É, primeiros empregos, meu primeiro emprego fixo mesmo que foi na legal. Microsoft. E aí você tá numa realidade, uma empresa multinacional, tecnologia de ponta. Então até eu falo que quando eu fui trabalhar numa empresa familiar, uma pequena empresa, um negócio de varejo no Brasil, foi um choque de realidade, né? Imagino. E foi um MBA praticamente, né, para mim. E acho que um choque de humildade também, né, de eu entender como que de fato funcionam os negócios, como que de fato são os desafios que a gente enfrenta, né, o quão criativo, o quão resiliente tem que ser o empreendedor. Acho que no mundo e no Brasil também. Então, para mim, acho que quando eu volto para a Microsoft hoje, eu consigo encarar e ter uma empatia, né, e uma admiração por essas empresas muito maior. Durante a pandemia eu ficava pensando, né? Eu estava nessa empresa, na loja, né? Eram algumas Uhum. lojas, é, varejo de moda, completamente baseado em loja física na época, hoje já não Sim. existe mais. Eu falava, gente, se eu tivesse nesse tipo de empresa hoje, com a pandemia, tendo que fechar tudo, né? Como é que a gente reagiria? Então, acho que o tempo inteiro eu me levava para aquela realidade e tentava pensar como é que a gente pode ajudar mais as empresas nessa situação. Claro, e é uma pressão, né? Eu, por exemplo, não sou empresária, nunca tive um negócio, fico pensando o quão. Tudo tem seus prós e contras, né? Mas a gente não para pensar o quão a pressão que é você ter que ter completamente nas suas mãos o seu sustento. Porque a gente está numa empresa, aí tudo bem, não dá certo, a gente é demitido, a gente não gosta, a gente procura outra. Pode demorar, Exatamente. enfim, mas é outro nível de responsabilidade quando você tem o seu negócio e às vezes a sua família depende disso, e não só a sua, como as famílias de outras pessoas que você emprega, né? Realmente é uma perspectiva completamente diferente. Exatamente, a responsabilidade é gigante, né? E aí depende muito de como da saúde financeira do negócio, né? Quando você depende muito do fluxo de caixa, né, diário ou do fluxo de caixa da semana, qualquer soluço tem um impacto gigantesco, né? E aí o peso dessa responsabilidade fica bem grande. Pois é, e foi justamente essa área, né, das pequenas e médias empresas a mais afetada durante a pandemia, e também são elas as responsáveis por uma quantidade imensa de empregos. Muitas pessoas não estão nas multinacionais ou mesmo em empresas grandes, elas estão nessas lojas de bairro, negócios, as padarias menores. E como então você, né, que tem esses dois contextos, você acha que multinacionais, assim como a Microsoft, como que elas se relacionam com essas empresas, especialmente nos contextos de crise? Elas encaram isso, né? Eu posso falar pela Microsoft, mas eu vejo isso em geral. A gente vê isso com muita, muita responsabilidade. Se a gente pensar, as pequenas e médias empresas, elas são o motor da economia. Só É. no Brasil, elas representam mais ou menos um terço do PIB nacional. Se a gente falar no contexto mundial, a gente está falando aí de 90% dos negócios que tem no mundo, a gente está falando de cerca de 50% dos empregos do mundo são gerados pelas pequenas e médias Uau, empresas. Então é muito importante, é né, muito. que elas estejam saudáveis, que elas consigam sobreviver à crise, que elas consigam ser resilientes, né? Então a Microsoft olhou isso muito a fundo
tentou entender muito, né, como que era, como que o que essas empresas mais precisavam, né, para conseguir sobreviver a essa crise. E o que a gente percebeu muito é isso, as empresas que elas estavam mais capacitadas do ponto de vista digital, elas conseguiram sobreviver melhor, né? As empresas tiveram que encarar algumas mudanças muito fortes, desde uma mudança cultural, poxa, de repente tudo fecha e agora todos os Total. meus funcionários vão trabalhar de casa. Nem todas as empresas estavam prontas para isso, né? Então, como é que eu Não, consigo muitas não estavam. rapidamente preparar tanto culturalmente quanto tecnologicamente para que essas empresas, né, para que meus funcionários consigam ter uma boa experiência de trabalho? A forma como o cliente está comprando muda também. Como é que eu consigo continuar vendendo os meus produtos? Como é que eu consigo rever as minhas operações? Então, acho que algumas empresas conseguiram fazer isso mais rapidamente, outras estavam melhores preparadas, né? Outras tiveram que realmente rever isso mais a fundo. A Microsoft, como é que ela vê que ela pode ajudar? Tendo as ferramentas, mas também trabalhando próximo dessas empresas, a gente trabalha muito através de canal de parceiros, né, Carla? Então, tendo os parceiros que vão ajudar essas empresas a botar de fato na prática essa transformação. Certo. E só para eu pensei aqui numa coisa, né, que é sempre bom a gente contextualizar quem está nos ouvindo, saber onde se encaixa, o quão pequena é uma pequena empresa e a partir de que nível ela vira uma média empresa. Olha, aqui na Microsoft, a gente fala que uma pequena empresa, ela vai até, pequena, a gente fala que é até 25 pessoas, 25 usuários, uma média até 300, né? Então, aí, quando a gente fala de pequenas e médias empresas, a gente está falando mais ou menos desse patamar. Então também entra uma coisa que também veio com a pandemia, né, das pessoas que têm negócios realmente praticamente autônomos e até Uhum. cresceram na pandemia. Por exemplo, lembra que teve uma onda fortíssima de pessoas que faziam pão e descobriram fazer pão no começo e se Eu fui uma empolgaram. dessas. É, O que eu comprei de equipamento de pão? então. E aí se empolgaram, né, e começaram a Uhum. vender, né. Isso também já é uma pessoa que tem sua pequena empresa, né. E com É certeza verdade. vai ter que usar a tecnologia para conseguir chegar. É interessante que hoje, acho que as pessoas que têm negócios hoje também não conseguem nem pensar em não ter a tecnologia, né? A pandemia também trouxe essa nova contextualização, porque parece que a gente até se esqueceu como fazer negócio de outras formas. Como que vai chegar o meu produto? Como que eu vou divulgar o meu produto? Não tem outra forma hoje em dia que não a tecnologia. A não ser que você queira bater de porta em porta, mas acho que está cada vez mais raro. Exato. Aí o consumidor mudou, né? E a exigência do consumidor mudou também. Eu brinco, eu pego por mim, né? Eu acho que eu não sou um exemplo, porque eu sempre gostei de consumir as coisas digitalmente desde muito cedo. Mas o meu nível de exigência hoje, pós-pandemia, é muito maior, porque os serviços melhoraram muito. Eu tenho muito Sim. mais opção, é tudo muito mais rápido, então eu acho que isso também ajudou bastante. E aí você vê o quanto consumidores que não estavam acostumados com essa tecnologia também tiveram que se adaptar, né? Pensa Claro. né, eu penso nos meus pais, nos meus sogros, Uhum. né? Eles não estavam acostumados a consumir os seus serviços através, né, digitalmente. E hoje eles também, o digital é a primeira opção para eles, né? Claro. E você falou de clientes, é justamente sobre isso que eu queria falar, porque nesse estudo que a gente fez, descobrimos que a prioridade sempre foi, né, uma coisa muito importante, mas essa prioridade aumentou, porque muitas pequenas e médias empresas quebraram durante a pandemia, em grande parte, como a gente acabou de falar, né, por não terem essa operação digital bem estruturada que pudesse aguentar essas interações à distância, tanto nas operações quanto na relação com os clientes. Então, como que você acha que agora é essa nova relação para das pequenas e médias empresas que talvez não tenham uma superestrutura de comunicação, como as multinacionais ou grandes empresas que têm um setor só para isso, mas elas precisam se comunicar justamente e às vezes sem ter esse contato próximo. Quais são as habilidades principais e o foco que elas têm que ter para poder manter esse cliente próximo? Você sabe que você estava falando isso, eu estava pensando numa outra coisa, né, Carla? A gente estava. Tem várias teorias que falam que quando os historiadores forem olhar para trás, eles vão ver 2020 como o divisor de águas mesmo. Né? O Ah, ano que a sim. gente realmente foi para uma nova fase, o ano que realmente aconteceu a transformação digital. E essa transformação, né, a gente chama de era pós-industrial, para uma área verdadeiramente digital, a gente fala que tem três grandes tendências. Né? A primeira é que tudo vai virar digital. Toda Uhum. interação vai ter algum tipo de representação digital ou de representação na nuvem. A questão de localização, que sempre foi uma coisa que, né, lá atrás, né, a gente falava localização é super importante, ela passa a ser cada vez menos relevante.
né? Porque as interações digitais começam a dominar cada vez mais. E o mundo vai acelerar. Essa questão de mudança de serviços, produtos, interações digitais, sem o desafio de localização, tudo isso faz com que os ciclos se encurtem, né? E a gente vai ter, provavelmente, mais mudanças de mercado e as empresas têm que se adaptar mais rapidamente. Então, pensando nisso, eu acho que a primeira coisa é, de fato, olhar e falar como é que o consumidor está comprando hoje, quais são as novas formas, novos modelos, as novas necessidades, né, de hoje e mais para frente. Como é que eu chego nesse consumidor, independente de onde ele está? E aí, acho que tudo que vai estar por trás, como você falou, né, a tecnologia para me comunicar com ele, a ferramenta, a parte de logística para eu conseguir, né, ter o produto certo, entregar para ele, a questão de dados, né, como é que eu consigo ter informações desse consumidor, né, e realmente tomar as melhores decisões, entender, ele não quer mais alguma coisa genérica, ele quer alguma coisa que seja para ele, muito né? Então, se eu específica. tenho dados, né, se eu tenho sistemas que me trazem essa informação, eu consigo oferecer alguma coisa que vai se adequar melhor. Então, para as empresas que nascem hoje em dia, eu acho que elas já nascem, né, em geral, pensando mais quais que são esses modelos de escala. Escala é uma palavra que se fala muito, né? Como é que eu consigo escalar o meu serviço, como é que eu consigo escalar o meu produto. Agora, tem um ponto que a gente fala, né, e é importante, a gente fala de tecnologia, mas o que está por trás de todas as inovações são as pessoas. Sempre, Então, para qualquer, e quando a gente fala de prioridade das empresas, pequena, média e grande, né, a gente estava vendo uma outra pesquisa que falava de prioridade de empresas também, uma das principais prioridades hoje, além de tecnologia, é pessoas, né? Como é que eu trago as pessoas certas para trabalhar? Porque as pessoas são, de fato, quem trazem as inovações, né? Quem traz os novos produtos, quem pensa no que, né? Quem tem empatia para pensar no que o mundo está precisando. Então, eu pensaria muito nesses dois pontos. Como que eu tenho, né, as melhores pessoas e num ambiente onde essas pessoas tenham, né, um conforto de trabalhar e que, né, uma vontade, uma energia para produzir, né? E, ao mesmo tempo, pensando em como é que qual que vai ser o meu modelo de negócio, o meu tipo de serviço, a minha forma de entrega, a minha operação, para eu conseguir entregar para o meu cliente o que ele mais precisa, né, e adquirir o maior número de clientes possíveis. Claro. E é muito interessante quando a gente ouve essa palavra acelerar, porque depois da pandemia, tudo que a gente passou, né, também tem vários estudos que mostram o quanto as pessoas valorizaram desacelerar e terem mais tempo em casa e não só o tempo no trabalho. Mas a gente tem que observar com mais profundidade que essa aceleração é justamente tecnológica e que permite que a gente tenha mais tempo livre. Exato. E isso abriu muito a nossa cabeça, né? Porque a gente tinha um medo que o avanço tecnológico pudesse tirar emprego de pessoas, mas ainda bem que, como tudo se transforma junto, novos empregos vão surgindo e também o mercado vai compreendendo que as pessoas não precisam estar o tempo inteiro conectadas e elas podem operar essa tecnologia para que tenha o fim que elas desejam e elas possam ter mais tempo. Então, acho que quanto mais a tecnologia avança, as pessoas podem desacelerar, que é uma tendência também que a gente fala muito, né, em relação à saúde mental, que todo mundo quer. Ah, é verdade. A gente pensa muito aqui, né? Eu acho que agora a gente está indo para uma nova fase. Eu estava ouvindo até um outro bate-papo seu que você teve, mas a gente estava indo para uma nova fase, que é a fase do trabalho Legal. híbrido. Isso é uma prioridade também das pequenas empresas, né? Então, nos estudos, você até estava falando daquele estudo que a gente fez, 97% das empresas olham a inclusão permanente de tecnologia e um dos principais focos foi a inclusão de videoconferência. Isso não vai mudar. Né, os profissionais não querem mais voltar para o escritório 100% do tempo como era antes, eles querem poder conciliar a vida pessoal, só que agora a gente entra para um novo desafio que é o híbrido, que é diferente do totalmente remoto. Como é que eu faço com que quem esteja no escritório, quem não esteja no escritório consiga se comunicar de uma forma eficiente também, e todo mundo se sinta incluído? E como é que eu faço com que eu tenha as barreiras também, né, com que eu não faça, como você falou, com que a tecnologia não faça com que eu trabalhe 100% do meu tempo e esteja 100% do tempo disponível. Então, acho que isso é uma questão cultural importante também da gente tomar muito cuidado hoje em dia. Mas quando a gente fala de aceleração, é muito mais a questão de como é que eu acelero os serviços para que eu possa ter o meu tempo para fazer o que é realmente importante para mim, né? Exato. Acho que esse é o tipo de aceleração que a gente tem que pensar. Com certeza. E aí você tocou num ponto, né, que é o trabalho híbrido, que a gente tem falado muito, e a gente tem um episódio de podcast só sobre isso, mas com certeza é um desafio importante para as pequenas e médias empresas, porque eu conheço pessoas que trabalham em médias empresas e que acham que isso não é para elas. Elas acham, você trabalha numa grande empresa, lá é possível, né, porque já tem essa mentalidade, mas aqui
a gente está voltando para o presencial e realmente muitas estão voltando para o antigo esquema de segunda a sexta, o que é muito curioso, porque eles passaram pelo contexto pandêmico no remoto, sobreviveram e não e agora acabam tendo essa regressão. Então, a gente fala muito de tecnologia, mas com certeza tem a questão da cultura, né? E perceber que se não acompanhar esse movimento cultural, elas também podem realmente ficar para trás. É claro que isso depende muito da cultura de cada empresa, da necessidade de cada empresa, então É talvez verdade. vão ter Algumas é mercados que vão precisar. impossível. É Agora, a gente vê que é uma tendência e que o profissional não quer voltar atrás, né? Então, às vezes, não até quer. o empreendedor pode querer, mas o profissional não quer. Então, se É. uma das prioridades também é a atração de talentos e é retenção de mão de obra, né, requalificada, como é que eu consigo garantir o melhor ambiente pro meu profissional, pro meu time? E aí eu acho que cada empresa vai ter que chegar aí na sua fórmula, né? Certo. E sempre vai, novamente, tem a questão do investimento em tecnologia, né? E aproveitar os Super. aprendizados que aconteceram nesse momento de crise, que é a coisa mais Super, acho que sábia a se fazer. tem um ponto super importante quando a gente fala do trabalho remoto e do trabalho híbrido, que é a questão de segurança também. A Ah, partir do sim. momento que todo mundo foi para casa, né, e começou a acessar os dados da empresa, como é que eu garanto que esses dados estão protegidos? Né, como é que eu garanto que o que eu estou falando aqui não tá, né, se eu estou tratando alguma informação confidencial, essa informação não está vazando? Né? Então, acho que essa é uma preocupação que às vezes a gente pensa em segurança para as grandes empresas, acha que é uma prioridade das grandes empresas, mas não, isso a gente vê que é uma questão que está cada vez mais forte, independente do tamanho da empresa. Perfeito. E eu me lembrei também, a gente está falando da proximidade com o cliente, numa pesquisa um pouco mais antiga, que foi logo no início da pandemia, que eu achei interessante, apesar de um pouco assustadora, mas a gente sempre pode pegar os dados, né, e usar de Uhum. diversas formas, que era justamente sobre compras, que eles descobriram, foi uma agência londrina que me foge o nome agora, mas eles descobriram que as pessoas compravam muito mais, assim, presencialmente, quando elas saíam com amigos. Então, eu vou fazer Uhum. compras com amigos, aí aquilo vira um evento, e aí você prova ou roupas ou equipamentos tecnológicos ou o que for juntos. Um se empolga, aquilo vira um encontrinho e as pessoas gastavam mais dinheiro. E aí notaram que teve uma queda no início da pandemia e como resolver isso. E aí já começaram a pensar, e acho que na China isso começou a ficar muito forte, em lives. Teve aquele boom das Uhum. lives, né? Mas eram lives especialmente de compras, onde tinha uma apresentadora ou uma influencer, provavelmente, né? Uma pessoa que tivesse já uma relação com aquele produto. E aí as pessoas entravam, faziam perguntas e tinha todo o entretenimento para que as pessoas comprassem nesse contexto e realmente fez diferença. Então, claro, tem muita tecnologia envolvida nisso, né? Porque você tem que ter um e-commerce estruturado É. para isso, mas também tem muito a questão de compreender as pessoas e ter uma cultura aberta a essas mudanças para poder sobreviver e pensar em novas ideias a partir disso também, né? A gente está tão cansado de teleconferências, inclusive na cultura interna, mas como torná-las mais interessantes para que elas tenham resultados saudáveis para a empresa. É. Mas que legal isso que você trouxe, né? Eu acho que a gente tem um poder de criação gigante, né? E Verdade. acho que a crise é sempre muito difícil, mas ela aflora isso, né? E eu fico sempre muito feliz e muito impressionada quando você vê as soluções que saem. E às vezes, quando é o que você falou, a gente pensa em soluções, a gente vai pensar numa grande empresa, a gente vai pensar em alta, né, um investimento absurdo de tecnologia que talvez uma pequena empresa pode falar não é para mim. Mas esse modelo das lives, por exemplo, é algo tão simples, né? E É, criativo. Eu acho que é pois muito é. legal esse exemplo. E a gente estava falando, né, que as empresas que surgirem agora, que esperaram a poeira um pouco baixar, né, porque é também uma decisão sábia, elas claramente já vão ter um foco digital muito forte. Mas que mais Uhum. conselhos você daria para as empresas que querem começar algo novo nesse novo mundo que a gente está construindo? Eu acho que é importante olhar quais são, né, os mercados que cresceram mais, né? Quais são os tipos de necessidade que mudaram, né, no consumidor. Então, acho que olhar muito para o que mudou no comportamento do consumidor, o que deve mudar mais para frente, né? E aí pensar nesse futuro já quando você vai pensar no seu negócio. Acho que tem várias, né, indústrias aí que a gente pode falar. Mas para mim é a gente sempre olhar. Eu acho que quando a gente pensa, a gente está falando de pessoas, eu já falei, mas é muita questão de operações eficientes, né? Acho que isso é uma prioridade de todas as empresas e cada vez mais o gestor da pequena e da média vai ter que olhar para a questão de operações, né? E Uhum. pensar como é que ele pode tornar essa operação melhor, mais eficiente, com menor custos, né? Adaptabilidade, como é que ele pode ter uma empresa que vai
você, né, vai ter a tecnologia, vai ter a cultura para se adequar quando tiver mudanças, porque as mudanças vão vir, né, e vão continuar vindo, como sempre. E quais são os meus modelos, né, de chegar no meu cliente, né, e de entregar o serviço para o meu cliente, quão mais eficiente eu posso ser nisso. E aí, como eu falei, né, Carla, sempre baseado em dados. Acho que quando a gente pensa que a gente tem que ter uma gestão cada vez mais profissional, essa gestão tem que estar cada vez mais baseada em informações, baseadas em dados, para eu poder tomar as decisões certas. Essas decisões certas vão fazer com que eu consiga abraçar melhor as oportunidades e diminuir meus riscos também, né? Claro, não adianta você contratar toda uma análise de uma empresa É. que te dê os dados e você não saiba fazer um bom uso deles, né? Analisá-los e transformá-los numa mudança ou numa evolução da sua operação. É verdade. E, Andréia, então, só para dar uma dica assim, mais específica em relação a operações, que é uma coisa que a Microsoft trabalha muito, né? O que você viu que, assim, que você acha uma coisa talvez simples ou não, mas que você observou que realmente fez diferença para ajudar as empresas nessa transição para o digital e que tornou o sistema operacional delas mais eficiente? Eu acho que tem algumas coisas, né? Então, primeiro, eu acho que quando a gente pensa, a questão de como é que eu colaboro dentro da minha empresa, né? Então, como é que eu troco, né, as informações. Então, acho que um sistema de colaboração e troca muito transparente dentro da empresa é muito importante, né? Do ponto de vista de operações, quando a gente pensa em sistemas de ERP, sistemas de CRM, né, isso me ajuda a garantir todo o meu fluxo, né, a garantir meu controle de estoque, a garantir a visibilidade das minhas vendas, a garantir que eu consigo chegar de uma forma melhor no meu cliente, né? Então, esses pontos acabam ajudando muito ao ter o melhor controle das operações. Perfeito. Então tá ótimo, foi muito bom conversar com você. Eu espero que o horizonte esteja mais otimista para as pequenas e médias empresas. Eu Vai acho que estar. tá, né? É aquela coisa, depois da tempestade vem uma sensação de calmaria. E vem Claro muita que tudo continua oportunidade, né? mudando. Quantos É negócios verdade. novos, quantas possibilidades de negócios novos a gente tem por aí, né? Então eu tô bem otimista. Claro que não é Eu fácil, também. né? Acho que a gente não pode ser, mas acho que tem cenários positivos aí também. Com certeza. Sempre tem, né? Sem romantizar, mas sempre tem. É, E realmente muitas coisas surgiram a partir da pandemia, né? E serviços que nós mesmos nem imaginávamos que a gente gostaria e que agora a gente não consegue mais largar a mão. é verdade. Eu tava brincando, eu falei, gente, agora eu até para ir num médico eu penso duas vezes se eu vou fazer a consulta online ou se eu vou Sim, pegar o carro e sim. dirigir 1 hora e meia, né? Então é o que você falou, às vezes o médico autônomo, até a forma dele trabalhar também muda. Sim, eu conheço muitas pessoas que fazem análise, psicanálise É, e os terapeutas não querem voltar para o presencial, porque para eles não faz o menor é, sentido. é verdade. Mas legal, Então é Carla. isso. Muito bom nesse novo mundo que a gente está construindo. Obrigada pelas dicas. Eu imagino que seja muito útil para quem está nos escutando, para a gente poder criar essa nova sociedade cada vez mais saudável, mais produtiva e mais alinhada com nossos desejos e valores. Obrigada, Andréia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, e para quem está nos escutando, lembrem-se, vocês sempre podem participar das nossas conversas através da hashtag Microsoft Podcast nas redes sociais. A gente fica atento e vai ser um prazer ler vocês. Valeu e até a próxima!